Bom dia, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje o Senhor nos convida a ser um dos seus discípulos. E nesse caminho de discipulado, o Senhor vem nos mostrar que Ele chama diversos tipos de pessoas. O Evangelho de hoje mostra que Jesus chamou seus discípulos e deu a eles o poder de curar e de expulsar os demônios, de libertar do mal e atrair a graça que cura, de todo tipo de enfermidade. E é bonito que o Evangelho de hoje vai nos dando o nome dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, com algumas características que eles têm. Então mostra Simão, que depois muda para Pedro, o que muda totalmente o significado. Pedro, que era aquela coisa meio quebradiça, meio rachada, meio mais ou menos, vira Kéfas, Pedro, algo firme, forte. Jesus chama irmãos, como chamou André, irmão de Pedro, como chamou João, irmão de Tiago. Jesus chamou Mateus, cobrador de impostos, e a gente sabe, a gente já refletiu sobre isso aqui, que o cobrador de impostos era aquele que era considerado um traidor pelos próprios judeus, porque ele era um judeu que trabalhava para os romanos. E olha como nós tínhamos pessoas totalmente inversas. Mateus era um cobrador de impostos, e por outro lado existia Simão, o Zelota. E os Zelotas eram um grupo de fariseus extremamente radicais, que algumas vezes até mesmo apelavam para a violência, para o sequestro, contra as ações do Império Romano, porque eles acreditavam tanto na soberania de Deus, a ponto de praticar esses atos de violência, porque eles entendiam que a presença do Império Romano, a submissão ao Império Romano, ameaçava a soberania de Deus sobre o povo de Israel. E Judas, que dispensa apresentações, o traidor. E Jesus chamou todos estes. Pessoas totalmente antagônicas como Mateus e Simão Zelota. Pessoas como o discípulo amado, fiéis e traidoras, como Judas. Irmãos, como por exemplo, já vimos aqui Tiago e João, André e Pedro. E isso nos mostra como nós não podemos olhar e escolher quem Jesus quer ao seu lado ou não. Entender que Jesus chama a todos, cada um do seu jeito. Uns podem ser mais radicais e foram chamados esses radicais como o Zelota foi chamado. Outros não são assim. Outros são até traidores, como Judas.
Judas, traidores da causa de Deus, traidores da causa política, como Mateus era visto uma vez que trabalhava para o Império Romano, mas também foi chamado. Irmãos, filhos, mostrando que às vezes a nossa preocupação, nós ainda estamos presos nessa questão familiar, e não entendam presos no sentido pejorativo, mas ainda somos reconhecidos como filho de alguém e não como nós mesmos. E esses também foram chamados. Aqueles que são comparados com os outros como os irmãos. Fulano, irmão de Ciclano, ele é reconhecido como irmão de alguém, não como ele mesmo. Mas mesmo esses que não são reconhecidos, que precisam ser referenciados por um irmão, por um amigo, por um pai, mesmo estes foram chamados. O Senhor chamou a todos. Quem sou eu para dizer que fulano, ciclano, beltrano não pode fazer parte do jeito que é do discipulado de Jesus? Lembrando sempre que o Senhor pede de nós santidade, que o Senhor pede de nós fidelidade, que o Senhor pede de nós amor, devoção. Mas nem todos exercem esse amor, essa fidelidade, essa santidade, essa vida de oração do mesmo jeito. Mas todos são seus discípulos. E um ponto importante para a gente terminar é que Jesus ele vai dizer: olha, não vão ainda para os pagãos, não vão para os samaritanos, vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Às vezes a gente olha para a nossa missão e a gente quer fazer coisas que ainda não é o que Deus quer. Não é a hora. E é isso que a gente vê nesse evangelho de hoje. Jesus falando: olha, primeiro vocês devem ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. São essas que precisam primeiramente ser visitadas. São essas que precisam primeiramente receber o evangelho. E muitas vezes a gente quer ir para outro lugar como discípulo. Não, mas precisa aqui, e precisa. Os pagãos precisavam da palavra de Deus, né? Os samaritanos precisavam da palavra de Deus, e houve momentos em que Jesus foi até eles, como a gente já partilhou aqui. Mas no envio, Jesus deixa claro qual é a primeira missão, qual é a prioridade da missão: ide antes as ovelhas da casa de Israel. Assim como muitas vezes o nosso chamado, até mesmo antes de evangelizar fora dos muros da nossa casa, fora dos muros da nossa igreja, é ir para as ovelhas perdidas da casa da nossa igreja, do nosso povo, que fazem parte, mas que não vivem como essa ovelha. Infelizmente eu não tenho agora aqui de cabeça, mas São Vicente Ferrer, ele falava das 4 características das ovelhas dóceis a Deus, não das ovelhas perdidas. Uma delas é a inocência. Depois, se você tiver curiosidade, procura na internet, né? As características das ovelhas, segundo Vicente Ferrer, São Vicente Ferrer, que ele vai nos mostrar como não ser uma ovelha perdida da casa de Israel, mas sim um dos discípulos que anuncia: o reino dos céus está próximo, o reino de Deus está chegando. Senhor, nos colocamos à Tua presença nesta manhã, te agradecendo pelo Teu chamado, por nos chamar e por aqueles que o Senhor chama, ainda que não sejam do nosso agrado, ainda que não sejam do nosso jeito, mas que o Senhor chama ao discipulado, ao que o Senhor chama para o apostolado. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que não entendemos e não aceitamos as vossas escolhas, e pelas vezes que não obedecemos o Teu chamado. Não fomos aonde o Senhor pediu que devêssemos ir. E nesse momento em que cremos firmemente na Tua presença eucarística, uma vez que não podemos, Senhor, nos dirigir às santas igrejas para vos comungar sacramentalmente, dai-nos a graça da comunhão espiritual. Que essa comunhão espiritual renove em nós o chamado, renove em nós o olhar para com aqueles que o Senhor chamou,
ao discipulado. Renova em nós a clareza da nossa missão. Que essa comunhão espiritual nos ajude a entender e, entendendo, anunciar que o seu reino está próximo. Não está distante, não está longe. O seu reino está próximo de nós. Oferecemos, Senhor, também essa comunhão espiritual pelo Wesley Evaristo de Souza, que se encontra lutando pela sua vida num leito de UTI. Visita, Senhor, o Wesley nessa manhã e que as graças dessa comunhão espiritual atinjam a sua alma, mas principalmente o seu corpo. O Senhor que disse aos apóstolos, aos discípulos, ide, e os enviou com poderes de expulsar demônios e de curar todo tipo de enfermidade. Pela nossa humilde intercessão, nós que aqui estamos e dos que acompanharão essa comunhão durante o dia, visita o Wesley, Senhor, e que o teu poder de curar todo o mal, toda enfermidade, atue poderosamente na vida do Wesley. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Obrigado, Senhor, por esta comunhão espiritual. Que por intercessão de vossa Mãe Santíssima, essas graças permaneçam sempre em nossas almas. Amém. Estivemos reunidos e permanecemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia. E lembre-se, como a gente vem anunciando desde ontem, que nós estamos numa campanha para ajudar o nosso irmão, o seu Antônio, que está fazendo seu tratamento de saúde. Seja com doações, como a gente já recebeu algumas, seja também adquirindo um número de rifa que nós estamos sorteando no valor de R$50, né? Um Pix de 500 ou uma anuidade da minha Biblioteca Católica. Nos ajude a ajudar aqueles que foram e ainda são esses discípulos de Jesus que anunciam o reino de Deus. Deus abençoe a todos. Uma boa quarta-feira para nós.